Graças a paz a todos, estamos de volta para mais uma apresentação acerca da palavra de Deus. Hoje iremos ver como posso ter a certeza da salvação, dando sequência àquela ordem que a gente vem apresentando, quem somos nós, concluímos que somos pecadores carentes da glória de Deus, todos estão nessa condição que a Bíblia colocou todos debaixo do pecado para poder usar de misericórdia para com todos. E depois vimos para que Jesus veio ao mundo, vemos aquela coisa extraordinária acerca da encarnação de Jesus, para que ele esteve aqui. Já vimos que foi para exatamente pagar a conta do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Depois nós vimos como, uma vez que Jesus esteve aqui na terra, fez o que fez, como eu poderia me apropriar disso, fazer com que aquilo tivesse sentido na minha vida. Então nós vimos como obter a salvação, que é através de quê? Primeiramente a fé, o arrependimento e a conversão. E hoje nós iremos ver se realmente eu posso ter essa certeza, a certeza da salvação. Tá bom? Porque muitas pessoas passam por todo esse processo, se convertem, realmente pela fé, se arrependem, se convertem, mas às vezes vem uma dúvida: realmente posso ter a certeza da salvação? Será que Deus me aceitou mesmo? Será que eu preciso fazer alguma coisa a mais para obter esta salvação? Então não pode restar nenhuma dúvida acerca das pessoas que creem nas Escrituras. Você pode recapitular alguns vídeos atrás, algumas semanas atrás, que Emily também apresentou esse tema, certo? Aqui é mais para um reforço para a gente continuar na sequência aqui da apresentação. Como posso ter certeza da salvação? Tá bom? Então nós iremos ver alguns textos, são muitos, são variados. Quando entramos neste assunto, poderemos passar até o dia inteiro conversando sobre ele, que a Bíblia dá uma certeza extraordinária, não deixa dúvida para a vida de ninguém, porque a Bíblia é um livro de certeza, um livro que é feito pela fé. Então, o primeiro texto que a gente vai observar hoje está em João, capítulo 6 e 37, que nos diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, essa é uma expressão de Jesus, que nos traz esta certeza, As pessoas que realmente entregam a sua vida, confiam no sacrifício de Jesus, confiam que realmente a sua dívida foi lançada lá no madeiro, que Jesus afixou a nossa conta, o nosso débito ali no Calvário. Eles podem ter esta convicção: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Certo? É uma convicção extraordinária. E esse assunto aqui, ele é mais tratado no Evangelho de João, como também nas suas epístolas. Ele traz muitos versículos nos dando essa certeza. Olha, vejam bem aqui no final do Evangelho de João, o que está escrito. Olha, aqui no capítulo 20, versículo 30, diz assim: olha, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais
que estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, é como estudando nas lições passadas, vemos que as Escrituras, elas estão aqui hoje, chegaram até nós, porque esta foi a vontade de Deus. Deus quis que acontecesse isso, para que a nossa fé fosse fortalecida, que a gente tivesse em quem crê, né? Ter uma firmeza acerca da nossa fé. E a Escritura promete isto. Olha, veja bem o último versículo desse mesmo livro de João, ó, Evangelho de João, você vai consultar depois. Há, porém, ainda muitas coisas, outras coisas que Jesus fez, se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Imagine, porque Jesus foi, enquanto esteve aqui na Terra, aquela pessoa incansável. Vocês já tiveram a oportunidade de ler pelo menos os evangelhos, né? Leiam, não deixem de ler as Escrituras, não. Leiam, procurem se informar acerca de Jesus, a sua vida aqui na Terra. Você vai encontrar em Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele era incansável. Você procura Jesus durante o dia, ele trabalhando, pregando, ensinando, curando. Procura Jesus à noite, ele está no meio do mar, fazendo travessias com os discípulos em busca de resgatar alguém. Ele está orando. Há momentos que a Bíblia registra que ele está orando a noite inteira. Foi o caso quando ele foi chamar os discípulos, orou a noite inteira e pela manhã saiu a convidar aquelas pessoas a o acompanharem, porque Jesus era incansável. Então, vejam bem, se fosse realmente registrar, isso é apenas um resumo que nós temos em mãos nas Escrituras, um pequeno resumo do que Jesus fez. Se realmente se fosse registrado, olha, tem muitas pessoas que têm preguiça, né, de ler a Bíblia, que acham um livro muito volumoso, muitas páginas, muita coisa para ler, tem preguiça de ler. Imagine se vocês pudessem ter em suas mãos todo o relato do que Jesus fez, para dar essa certeza a você, a certeza da salvação. Realmente você teria que ter muito tempo só em ler, mas com certeza a sua vida seria edificada grandemente, porque imagine quantas outras maravilhas Jesus não fez. Jesus curou cegos de nascença, Jesus curou leprosos, você sabe muito bem, Jesus acalmou o mar, a tempestade, mostrando que ele tinha domínio e tem sobre a natureza, porque nada do que foi feito, né, sem ele se fez para provar que ele tinha esse domínio realmente. Jesus realizou ressurreições extraordinárias. Jesus ressuscitou pessoas em casa, ainda como a filha de Jairo estava em casa. Jesus foi lá e ressuscitou. Jesus ressuscitou pessoas a caminho do cemitério, como o caso da filho da viúva de Naim. E Jesus ressuscitou um morto, Lázaro. Já no 4º dia, o corpo já estava apodrecendo, apesar de todo o cuidado que os judeus tinham com os seus corpos, né? Que ele fazia aquele embalsamamento, mas ele já estava apodrecendo e Jesus o chamou e ele saiu da sua sepultura. Né? E finalmente é registrado aqui no Evangelho de João e nos demais que a morte também não teve domínio sobre Jesus. Ele morreu na sexta-feira, o restante da sexta, o sábado, mas no domingo pela manhã a vida voltou para ele, porque ele é o Senhor da vida. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, pelas Escrituras nós temos esta plena convicção da salvação, certo?
Nós vemos muitas histórias na Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos começaram a pregar. As pessoas iam se convertendo. Diz que Pedro, só na primeira pregação, foram quase 5.000 pessoas disseram sim, um sim para Jesus, certo? E no decorrer, outras pessoas, grandes personalidades, centuriões, militares romanos se converteram, paralíticos foram curados também, enquanto os discípulos pregavam o Evangelho, para demonstrar que o Evangelho não é brincadeira, o Evangelho é poder de Deus e salvação para todo o que nele crê. Então, nós precisamos ter esta convicção. Você não pode conhecer a Jesus e não ter essa certeza. Existe um versículo muito conhecido, João 5,24. Em verdade, vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então você tem que basear a sua fé nas Escrituras, não que religião A e B diz, que a religião costumeira aqui do Brasil sempre ensinou que as pessoas realmente precisam de um intermediário, precisam de alguém que os conduza até Deus, e realmente precisamos, mas só há um que pode fazer isso, que é Jesus, é o único mediador, como nós vimos na lição passada. Não há medianeiras, só há um mediador chamado Jesus. E outra coisa é que eles acrescentam que as pessoas têm que praticar obras, têm que ser boazinhas para poder alcançar esta salvação. E não existe isso nas Escrituras. O justo viverá da fé. Então nós precisamos de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus 11:6. Então, se você quer agradar a Deus, não se preocupe em fazer obras. Quando você busca a Deus e realmente consegue encontrar pela sua palavra, as obras vão fluir naturalmente, como resultado, e não para que você tenha que dispor delas para alcançar o seu objetivo. Você precisa praticar boas obras para ser salvo. Isso não existe, porque as suas boas obras jamais poderiam aplacar a ira de Deus. Como nós vimos, o pecado é coisa terrível, é tão terrível que Deus não suportou manter o casal lá no jardim, né? Adão e Eva. Deus teve que expulsá-los porque não podia conviver com eles. Mas agora Jesus já veio, derrubou aquela grande parede, aquela muralha tremenda que nos separava dele, e agora nós podemos nos aproximar dele. E precisamos de convicção. Nós precisamos dessas coisas maravilhosas que a Bíblia promete, certo? Vamos ver agora no livro de Romanos. Você vai procurar em Romanos no capítulo 8. Romanos 8, Romanos é uma carta que foi escrita por Paulo, e também nos mostra a certeza que nós temos, que nós podemos ter acerca da salvação. 8,16, veja o que diz. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas ele também garantiu, tem de bom ânimo, eu venci. Então, muitas vezes a decisão de seguir a Cristo é uma situação difícil. Às vezes você fica sozinho dentro da sua casa, às vezes não sabe para onde ir, não sabe para onde caminhar. Então esses versículos estão aqui para nos alertar, nos darmos a convicção, né? A certeza que nós não estamos sós. Jesus disse, mas rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. O outro Consolador é o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem para a nossa vida e vai dizer, olha,
Você é um filho de Deus. E se você é um filho de Deus, você também é o quê? Herdeiro. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. Imaginou que privilégio? As pessoas realmente, qualquer um, principalmente uma pessoa mais pobre, né, ficaria imensamente feliz se soubesse de um parente seu desconhecido e mora distante, que de repente deixa uma herança extraordinária para você, uma riqueza tremenda, que você na sua vida nunca mais, né, iria se preocupar com mantimento, com roupas, medicamento, esse tipo de coisa. Ter uma vida tranquila e sossegada. Você ficaria imensamente satisfeito em receber uma herança. E as pessoas no mundo hoje vivem atrás de tantas coisas inúteis e vãs, e muitos até chegam a esse conhecimento, mas não querem, né? Preferem negar a Jesus, negar a Ele, desprezar. Por quê? Porque não querem tomar a sua cruz. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É por isso que muitas vezes a pessoa não tem a certeza da salvação, não tem essa convicção. Por quê? Porque ainda não negou a si mesmo, ainda não colocou a sua vida à disposição de Deus em definitivo, confiando nele plenamente. Aí ele vai ter essa certeza. Quando vier o sofrimento, está relatado aqui, se também se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E Paulo também faz a menção disso, que eu não recordo agora, vocês podem pesquisar aí nas pesquisas, que ele diz que a tribulação, né? A pequena tribulação que nós passamos hoje, elas não são para comparar com a glória que nós haveremos de ter. Se você pensa que sofre alguma coisa, pensa que já sofreu alguma coisa na sua vida, e mesmo sendo cristão, você acha que é para comparar com aquilo que Deus tem para você? Então, meu amigo, esta sua alegria seria uma lamentável, porque se nós padecemos aqui, de maneira alguma pode ser comparado. Se você fosse receber lá no céu como herdeiro de Deus esta herança de acordo com o sofrimento que você passou aqui na terra, você seria uma pessoa infeliz, poderia receber muito pouco, seria insignificante diante do que Deus tem preparado, né, para aqueles que o amam, certo? Então, nada do que você passa aqui, principalmente sofrimentos, angústias, decepções, dores, são para comparar com aquilo que você vai ter lá, com esta herança que está prometida aqui nas Escrituras Sagradas. Tá certo? É por esses motivos que Paulo, também aqui nesse capítulo 8, que é muito importante, ele vai dizer também, que versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? Aí faz algumas citações. Será a tribulação? Você está atribulado? A tribulação vai lhe separar do amor de Cristo? Será a angústia? Também pode separar você do amor de Cristo? Ou a perseguição? Ou a fome? Pode ser que você nunca tenha passado, mas há muitas pessoas que realmente já padeceram fome por causa do Evangelho, mas foram fiéis, permaneceram fiéis. Será a nudez? Perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, somos considerados como ovelhas para matadouro. Em todas estas coisas, porém, você deve saber que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, ou seja, do futuro, nem os poderes, nem as alturas, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meu querido, Deus lhe abençoe e você possa ter essa convicção, uma convicção que não é minha, né? Eu aqui falo não de palavras minhas,
poderia dizer sim, da minha convicção, da certeza que eu tenho da salvação em Cristo Jesus, reconhecendo não o meu mérito, mas o mérito de Jesus. Quando Deus olha para você, né, nós como justificados, Ele está vendo Jesus na sua vida. Então, da mesma maneira, você tem que pensar, para você ter a certeza da salvação, você tem que se lembrar que ela é por causa de um homem chamado Jesus. Nada de justiça que tenha saído de você, mas resultado do amor de Deus ao enviar o seu Filho Jesus para se fazer um pecador por nós, mas também, depois da ressurreição, se tornar o nosso justificador. E é o que está escrito aqui em 5:1 de Romanos. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus lhe abençoe, né, ricamente. Tenha essa certeza, né? Aquele que foi para Jesus, ele não lança fora, ele o sustenta e o guarda. Deus abençoe e até a próxima.